Bom dia, povo de Deus. Vou deixar aqui uma mensagem para o teu coração que se encontra em Efésios capítulo 4 e versículo 29. Se você tem Bíblia, pode ser no app aí do teu celular, pode ser a Bíblia física, convido você a ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Querido, Paulo, ele vai nos admoestar, ele vai trazer a orientação para a igreja, que a gente venha sempre usar palavras boas, apenas palavras boas, não corruptas, palavras que podem levantar, que podem dar ânimo, que podem encorajar, palavras para edificação. O nome do canal é Palavra que Edifica, e eu tirei justamente com a ideia, na base desse versículo que Paulo ele fica nos orientando. Muitas das vezes, inúmeras pessoas nesse momento elas estão sendo arrasadas devido ao peso, da carga emocional, de provas, de adversidade, de inúmeras coisas que estão acontecendo, e muitas das vezes somos acometidos de coisas que na hora que se deparamos não estamos preparados para passar. Fizemos um vídeo anteriormente, eu e a irmã Pamela, que somos as responsáveis pelo canal Palavra que Edifica, e esse vídeo ele vai falar justamente do conflito. Quando nos deparamos com o conflito, como tratar esse conflito, em que período devemos tratar esse conflito. E esse versículo, quando eu li aqui em Efésios capítulo 4 e versículo 29, eu recordei desse vídeo que fizemos. Se usarmos a nossa boca para edificar a vida de alguém, dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, querido, você vai ter frutos, você vai ver o fruto dessa palavra que você liberou para a vida dessa pessoa. O Senhor, ele vai, na sua palavra, ele também vai mostrar várias vezes que somos comparados a árvores. A árvore boa que dá bons frutos, a árvore má que dá maus frutos. Então a vida de uma pessoa está sendo regada pela palavra, e você pode entender que essa vida é como se fosse uma árvore. E você conhece a árvore pelos seus bons frutos. Quando você alimenta essa árvore com uma água, que é a palavra do Espírito Santo, que é o alimento, essa árvore, se está passando por um período de queda, se ela está passando por um período de renovação de folhas, a fotossíntese espiritual, eu gosto até de usar esse termo, ela tem que acontecer com a presença da água, que é o Espírito Santo. A gente vê muitas pessoas criticando, puxando o tapete de outras pessoas o tempo inteiro. O mundo ele fica ensinando as pessoas a se bombardearem, todo mundo falando de paz, mas é uma falsa paz. A empatia tornou-se uma virtude em escassez, colocar-se no lugar do outro. E nesse versículo você pode entender quando há necessidade. Eu gostaria aqui de enfatizar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade. Eu creio que no seu ciclo de amigos, nesse momento tem alguém necessitando de uma palavra de encorajamento. Quem sabe, enquanto você está assistindo esse vídeo, alguém está aí do seu lado com um semblante tristonho, aparentemente está passando por uma carga emocional muito grande, está sendo devastado por uma adversidade, uma doença, uma morte, está enfrentando um luto e talvez não saiba como lidar com a situação. Você pode ser um encorajador, você pode ser a boca de Deus para a vida dessa pessoa. Tire esse versículo, leia para essa pessoa, dê palavras de vida, dê palavras de edificação. Provérbios capítulo 15, que é o livro da sabedoria, ele vai dizer que a palavra dura, ela vai suscitar a ira, mas a palavra branda vai desviar o furor. Eu não sei em que situação você está nesse momento, mas eu quero encorajar você através da palavra, usando aqui o Espírito Santo, usando o que o Espírito Santo nos ensina através dessa mensagem, pedindo para que ele venha fluir através dessa palavra, pedindo para que ele venha passar para você através desse vídeo graça, sabedoria, paz, gozo, regozijo.
O que o Espírito Santo tem para fazer em você, você tem que permitir. O Espírito Santo é uma pessoa e é muito educado. Ele não vai fazer nada com que a gente não queira. Ele não vai invadir a casa, o ambiente, o meu ser sem que eu deixe. Então, para que isso aconteça, eu preciso permitir, eu preciso deixar. Deus está falando com você através desse vídeo. Então não resista à palavra, não resista ao agir do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando nessa manhã a minha boca para falar com você. Eu nesse momento sou apenas o canal, o instrumento, mas a palavra de vida, a palavra de edificação, a palavra de encorajamento é do Senhor. E Ele está falando com você nessa manhã. Não desista. Eu vou citar aqui algo que aconteceu biblicamente. Sempre costumamos pregar falando do que Jesus passou com os seus discípulos naquela grande tempestade. Aquela que o Senhor levanta e diz até que o vento e o mar se acalmem, e os discípulos ficam olhando um para o outro, se questionando quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora eu queria citar alguém como eu e você, Paulo. Atos capítulo 27, versículo 22. Paulo deu palavras de encorajamento quando seu barco estava em náufrago. Querido, se você for ler o contexto, nós temos que ler o contexto. Eles estão fazendo uma viagem para Creta e Paulo, ele tem muito o discernimento do Espírito e ele vai dizer que por conta dos ventos, o mês de setembro inicia ali uma grande ventania, então são maus tempos para quem vai ao mar. Então ele vai dizer para as pessoas não irem, não é o tempo, tem que ficar em Creta mais um tempo. Biblicamente falando, primeira ou segunda semana de outubro, eles vão começar a sair de Creta. E Paulo ele está falando, só que quem está dentro do barco não dá ouvido para quem Paulo está dizendo, porque Paulo tem o discernimento do Espírito. Ele não tem experiência no mar, do capitão, de quem estava à frente. A Bíblia vai dizer que o centurião ele vai dar cabimento, ele vai dar ouvidos, ele vai dar atenção para o capitão e não vai estar dando ouvido para Paulo, que tem o discernimento do Espírito. Quem sabe você está mais confiando no capitão, no homem, na situação, em quem pode te ajudar, que é falho, do que está dando ouvidos ao Espírito Santo, que tem o discernimento e que sabe o que é melhor para mim e para você, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando a situação começa a fugir do controle, e a Bíblia vai dizer que uma tempestade gigantesca está açoitando a embarcação em que Paulo está, Paulo vai dizer: era cabível que vocês tivessem me dado ouvido, mas meus irmãos, tenham bom ânimo, porque o anjo do Senhor apareceu a mim e me confiou que não haveríamos de morrer nessa embarcação, nesse náufrago. Eles já haviam tirado tudo, né, que havia dentro daquele barco e lançaram ao mar. Mesmo assim, as ondas eram gigantescas, o vento era muito forte, estavam açoitando aquele barco. E Paulo ele vai dar uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas necessitam nesse momento de uma palavra amiga, de uma palavra de encorajamento? E aqui, nessa manhã, na embarcação da vida em que nós estamos, ainda enfrentando pandemia, ainda enfrentando muitos lutos, ainda tem pessoas que estão aí vencendo, né, tentando tratar a questão do luto, porque perderam pessoas da família, perderam filhos, perderam esposo, perderam inúmeras pessoas que amam. Eu venho aqui como Paulo falar para você, ainda que a embarcação esteja em náufrago, ainda que a tempestade esteja gigantesca, as ondas estejam açoitando a embarcação da nossa vida, tem alguém no barco que tem o discernimento do Espírito, chamado a pessoa de Jesus. Ele não vai deixar você morrer. O barco pode até naufragar, o barco ele pode até virar destroços, ele pode se despedaçar, mas Jesus não vai deixar você morrer. Essa situação se tornará um grande testemunho para a sua vida, não vai te levar à morte. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração e que nessa manhã você sinta um abraço do Espírito Santo. Independente da circunstância, da situação que você está passando, eu digo, tem de bom ânimo. O Senhor Jesus está com você. E essa situação não é para morte, não é para vergonha, é para a vida, é para dar testemunho. Amém.